Imagens 49 e 50. 705. A imagem 49 é particularmente interessante, na medida em que nela se reconhece com nitidez em que relação se encontra com seu autor. A desenhista, a mesma da imagem 42, tem um problema com a sombra. A figura feminina no quadro representa sua sombra. Seu lado escuro ctônico encontra-se diante de uma roda de 4 raios, formando com a mesma um mandala de 8 raios. De sua cabeça saem 4 serpentes 39, as quais expressam a natureza tetrádica da consciência, fazem-no, porém, concordando com o caráter demoníaco do quadro, num sentido mau e nefasto, na medida em que representam pensamentos maus e destrutivos. A figura inteira está envolta em chamas, que emitem uma luz ofuscante. Ela é uma espécie de demônio do fogo, La Salamandre, a ideia medieval de um elfo do fogo. O fogo expressa um intenso processo de transformação. Por isso a matéria-prima a ser transformada na alquimia é representada por uma salamandra no fogo, tal como mostra a imagem 50-40. A ponta da espada ou da flecha exprime a direção a em sentido figurado. Ela aponta para cima, a partir do meio da cabeça. Tudo o que o fogo consome ascende ao trono dos deuses. O dragão arde no fogo, é volatilizado. Do tormento do fogo gera-se a iluminação. O quadro deixa entrever algo do desenrolar no pano de fundo do processo de transformação. Descreve obviamente um estado de tormento, o qual lembra por um lado a crucifixão e, por outro, Ixion preso na roda. Vê-se então com clareza que a individuação, isto é, a realização da totalidade não é nem summum bonum, nem summum desideratum, mas o processo doloroso da unificação dos opostos. Este é o significado da cruz no círculo. Por este motivo, a cruz tem um efeito apotropaico, pois, quando apresentada ao maléfico, mostra-lhe que já está incluída e, por isso perdeu seu efeito destrutivo. Imagem 51. 706. A partir de uma problemática semelhante, uma paciente de 16 anos fez este quadro, e um demônio de fogo subiu através da noite até uma estrela, onde atado a uma situação caótica passou para um estado firme e ordenado. A estrela sugere a totalidade transcendente. O demônio corresponde ao animus, o qual, como a anima, estabelece uma relação entre o consciente e o inconsciente. A imagem evoca um simbolismo antigo, por exemplo, o de Plutarco 41, para este a alma está só parcialmente no corpo, por outra parte, paira sobre o humano como uma estrela, que simboliza seu gênios. Encontramos a mesma concepção entre os alquimistas. Imagem 52. 707. Esta imagem é da mesma paciente que fez a imagem 51. Ela representa chamas através das quais uma alma sobe, flutuando. Ó mesmo motivo, e com o mesmo significado, se encontra no Codex Alchemicus Renovacensis, século XV, na Biblioteca Central de Zurique, imagem 54. As almas da matéria-prima calcinada no fogo escapam, como vapores, sob a forma de crianças, homúnculi. No fogo encontra-se o dragão ao transformar-se, sob a forma túnica da anima mundi. Imagens 53 e 54. 708. Devo observar neste ponto que nem a paciente tinha qualquer conhecimento da alquimia, e nem eu mesmo conhecia nessa época o material imagístico alquímico. A semelhança entre estas duas imagens, por notáveis que sejam, nada tem de extraordinário, uma vez que o grande problema no que concerne à alquimia filosófica é o mesmo que subjaz à psicologia do inconsciente, isto é, o da
Individuação, a integração do si mesmo. Causas semelhantes têm efeitos semelhantes, e as situações psicológicas semelhantes. Servem-se do mesmo simbolismo, o qual por sua vez está a seu lado nos fundamentos arquetípicos, como já indiquei no caso da alquimia. Conclusão. 709. Espero ter conseguido dar ao leitor alguma ideia do simbolismo do mandala, através destas imagens. Naturalmente não pretendia dar com essas explicações mais do que uma orientação acerca do material empírico, que está à base destas investigações. Apresentei alguns paralelos que podem indicar o caminho para outras comparações histórico-étnicas, mas renunciei a uma exposição mais completa e pormenorizada neste contexto porque isso me levaria longe demais. 710. O significado funcional dos mandalas dispensa muitas palavras. Já tratei várias vezes desse tema. Além disso, é possível intuir com um pouco de sensibilidade o sentido mais profundo que o autor tenta expressar através dessas imagens, muitas vezes pintadas com o maior amor, embora com mãos desajeitadas. Trata-se de yantras no sentido indiano, isto é, de instrumentos de meditação para mergulhar em si mesmo, de concentração e realização da experiência interior, tal como expus no comentário a Flor de Ouro. Ao mesmo tempo, as yantras servem ao estabelecimento da ordem interior, encontrando-se por isso frequentemente em séries de imagens, aparecem logo depois de estados caóticos, desordenados, conflitivos ligados ao medo. Expressam por conseguinte a ideia do refúgio seguro, da reconciliação interior e da totalidade. 711 poderia mostrar um número muito maior de imagens, das mais diversas regiões do mundo, e o que surpreenderia seria ver como esses símbolos partem do mesmo fundamento básico já observado nos mandalas individuais. Em vista do fato de que em todos os casos aqui demonstrados há novos fenômenos independentes de qualquer influência, somos obrigados a constatar que, além da consciência, deve existir uma disposição inconsciente universalmente disseminada, uma disposição capaz de produzir em todos os tempos e lugares os mesmos símbolos, ou pelo menos, muito semelhantes entre si. Uma vez que essa disposição é em geral inconsciente para o indivíduo, eu a designei inconsciente coletivo, postulando como o fundamento dos produtos simbólicos do mesmo a existência de imagens originárias, os arquétipos. Não é necessário acrescentar que a identidade dos conteúdos inconscientes individuais se expressa através dos conteúdos dos paralelos étnicos, não só na configuração imagística, como também no sentido. 712. O conhecimento da origem comum do simbolismo inconscientemente pré-formado se havia perdido por completo para nós. Para trazê-lo de volta à luz do dia, devemos ler antigos textos e investigar culturas arcaicas, a fim de poder compreender aquilo que os nossos pacientes nos trazem hoje para o esclarecimento de sua evolução psíquica. Penetrando mais profundamente nas camadas interiores da alma, deparamos com estratos históricos que não constituem letra morta, mas continuam vivos e atuantes em todo o ser humano, ultrapassam nossa possibilidade de apreensão, no estado atual de nossos conhecimentos.